Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Future Now. Hoje eu vou fazer uma demonstração do CSM para vocês. A ideia e o objetivo aqui é ajudar vocês a entenderem os recursos do CSM. Não vou mostrar nada desenvolvendo de fato, né? Será mais como funcionam os recursos, para que vocês entendam um pouco mais a respeito do produto e possam ir se acostumando, né? O CSM é o Customer Service Management, então ele ajuda aí as companhias a melhorarem o atendimento ao cliente, tá bom? Essa é uma carinha que a gente vai ver ao longo da demonstração aqui que eu vou fazer com vocês. Basicamente aqui a gente tem informações de um atendimento de chamado, né? Ele tem vários recursos, sendo uma plataforma única de omnichannel, né? Basicamente, que vai ajudar os diversos canais de entrada de clientes a se tornar um local de atendimento único, né? E nós vamos ver alguns dos recursos, não vamos conseguir ver tudo, né? Basicamente, ao longo da demo, nós vamos ver o Now Assist, os recursos de self-service, o Virtual Agent, o EM, o Engagement Message, tá bom? A ideia é essa, basicamente nós vamos ver duas pessoas aqui na demonstração, que é a Sam Collins, que é uma provável cliente, que depois acaba se tornando cliente de fato, tá bom? E a outra pessoa é o John Jason, que depois vai ser a pessoa aqui no atendimento realmente, que vai ser responsável por atender e resolver os chamados. Então vamos seguir para a demo? Bom, e de cara aqui nós estamos na demonstração do produto, né? Aqui nós, ao longo dessa demonstração, nós vamos trabalhar com essa empresa, a Solana Secure. Então, vocês vão ver um pouco mais detalhes a respeito dela, né? E aqui nós estamos no site dela. Esse site não é ServiceNow, né? Não é da plataforma. Ele é um site realmente da empresa que ela já tinha desenvolvido para fazer o atendimento ao cliente, né? E nós vamos ver como o produto pode se conectar utilizando um recurso que a gente chama de Engagement Message, tá? Então a gente pode ter várias interações aqui que eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos que é um site normal, né? Tem aqui as informações da empresa, sobre o atendimento, você pode ligar, pode fazer login, né? Mas de cara nós vemos alguns pontos específicos aqui, ó. Aqui está tendo uma promoção. Então de cara nós vemos aqui, ó, quando eu interajo com essa interface, que abre o chat de suporte, que já está relacionado com o ServiceNow, né, esse chat de suporte. E aqui eu tenho mais informações dos produtos, né? Então nós vemos que tem 10% de desconto no pacote de segurança. Eu posso pegar um pacote mais maior, né, com mais benefícios, ou o pacote completo aqui, que tem 15% de desconto, né? E aqui eu já tenho as interfaces onde eu posso selecionar aqui, ó, qual pacote eu quero. Inclusive, consigo receber uma ligação de volta, né? Ou falar com a gente ao vivo, em tempo real, para fazer esse atendimento, para eu conseguir realizar a compra, tá bom? Nós não vamos entrar em detalhes ao longo da demonstração, depois eu vou mostrar para vocês como funcionam esses atendimentos aqui, tá? Mas vamos seguir aqui olhando as outras interfaces. Aqui nós temos uma outra interface para aprender mais a respeito dos benefícios, né? Dos produtos da Solana. Então, quando nós clicamos aqui, nós vemos uma base de conhecimento, tá? Esse é um recurso da Now Platform, né, do ServiceNow, e tem dentro do módulo de CSM. Então, você pode cadastrar uma base de conhecimento com artigos como esse, que vão trazer informações. Essas informações podem ser voltadas tanto para o cliente, como esse caso, como para o agente que está fazendo o atendimento ter mais informações reunidas sobre os processos da empresa, né? Então aqui eu posso inclusive ter a avaliação desse artigo, se ele realmente ajudou, né? E isso pode me ajudar a cada vez mais a evoluir essa base de conhecimento, tá bom? E aqui um pouco para baixo, olhando mais o site da Solana, nós temos aqui, ó, uma visita para nossa loja, né? E como nós podemos agendar. Então eu vou clicar aqui, ó, só para vocês verem a interface. Vou informar que eu não sou um robô. E aqui ele identifica, com base na localização do meu navegador, né? Essa interface também podia ser é, via smartphone, por exemplo, né? Mas ele identificou que eu estou próximo a essa loja e eu vou agendar uma visita aqui. Então vou colocar aqui, ó, no dia 27 de setembro, às 8h30. Vou deixar esse horário aqui mesmo. E vou selecionar e vou colocar meus dados aqui. No caso, a nossa persona é a Sam Collins. Vou colocar aqui o e-mail dela, sam@gmail. Vou colocar o número dela e o propósito da visita, né? Eu posso renovar minha subscrição, posso ver meus problemas de pagamento, posso ter um problema técnico ou pedir uma substituição de um equipamento, né? E aqui no caso eu vou colocar outro, só para vocês verem. Vou continuar.
E aqui tem todas as informações resumidas do formulário que a gente preencheu anteriormente. Eu vou submeter. E agora a minha loja vai receber uma notificação informando que uma cliente está vindo visitar, com o propósito talvez aí de conhecer e de realmente se tornar nossa cliente, que é o caso da Sun Collins. Tá bom? Então essa é a primeira interface que a gente interage. Agora eu vou mostrar uma interface onde a Samantha Collins já se tornou nossa cliente. Daí nós já vamos olhar para um portal ServiceNow, que é um portal voltado para o atendimento ao cliente. E agora nós já estamos no portal voltado para o cliente, né? Da Solana Secure. A Samantha já está logado com o usuário dela aqui, né? Então ela realmente já faz parte da nossa base de clientes. E nós vamos indicar algumas informações aqui. Nesse portal, o cliente pode, por exemplo, ter acesso aos produtos que ele possui. Então, ela tem uma câmera de segurança, um detector de fumaça, né? Um painel de comando para controlar tudo isso. Além disso, vai ter certas ajudas aqui nesse portal para o cliente se autosservir, se autoatender. Então, ele vai ter aqui as informações em bases de conhecimento para resolver problemas com pagamentos, né? Ele pode pedir uma ajuda para um produto. Também ela pode acompanhar aqui todas as solicitações que ela fez relacionadas a atendimento, né? Então, se o produto não está funcionando, todas as interfaces de atendimento que ela teve vão aparecer aqui. Além disso, vai ter aqui o FAQ, que ela pode se autoatender e ver as perguntas principais aqui, ó. Basicamente, ela pode ter acesso a tudo isso daqui, tá bom? E aqui a gente vê uma barra de pesquisa e logo de cara a gente vai ver a inteligência artificial, a IA generativa, sendo usada para resolver um problema do cliente de maneira mais facilitada. Então ela vai pesquisar essa pergunta aqui, ó, ela está tendo um problema com o aplicativo mobile de vídeo, né? Ela vai pesquisar e toda vez que vocês virem esse símbolo dentro do ServiceNow, podem ter certeza que a gente está falando de IA generativa, né? Está sendo usado um recurso. Fiquem atentos aí ao longo da apresentação. E aqui está gerando uma resposta por IA generativa. Da onde veio essa resposta? Basicamente, essa resposta veio de diversas bases de conhecimento que estão listadas aqui, mas a IA generativa reuniu todas as informações, juntou para trazer uma resposta única que fique mais clara e mais fácil do atendente, da pessoa, né, do cliente, se resolver. Então, nós vemos aqui que na resposta ela fala que pode ser um problema de configuração, né, na rede Wi-Fi, basicamente. Traz informações específicas aqui, por exemplo, se ela tiver o iOS 14, que pode ter um outro tipo de configuração que ela precisa fazer. Então, essa resposta foi gerada usando a IA generativa. Nós vemos aqui na base de conhecimento, ó, que ela traz algumas informações, não daquela maneira facilitada, num único texto, né? Mas aqui tem os passos a passo para a pessoa poder se resolver. Tem aqui as informações do iOS 14 que a gente viu lá, né? Mas aqui tem mais detalhes, a pessoa também pode ter acesso à base de conhecimento para resolver os problemas. Além disso, aqui no portal ela poderia olhar todas essas bases, né? Fazer requisições, solicitar ajuda, ter um suporte, e tudo isso por meio do portal da Solana, aqui, o portal do cliente. Bom, e agora nós voltamos aqui no portal inicial e entramos na última parte dessa demonstração, na visão da Sun Collins, tá? Essa visão agora vai ser ela interagindo com o chatbot. Lembrando que toda a interação que ela já teve lá com o chatbot e aqui são a mesma. E é importante lembrar que essa interação pode ser migrada para diversos canais. WhatsApp, Telegram, né? Você pode usar essa mesma interação para interagir de uma maneira unificada com o cliente, tá bom? Então nós temos aqui nosso chatbot, ele está perguntando o que a gente precisa. A gente tem uma série de informações que ele consegue disponibilizar para a gente, que a gente já consegue cadastrar antes. Eu vou mostrar dois tipos. Uma com ela sendo atendida por um agente em tempo real, e a outra informação dela tendo um autosserviço, ou seja, ela vai executar uma modificação em sistema no cadastro dela, de maneira sem intervenção humana, basicamente, né? De maneira automática. Então nós vamos aqui procurar aqui sobre pagamentos, tá bom? Estou pedindo ajuda com os pagamentos, com minhas contas. Ele achou que é uma boa ideia eu verificar o endereço. Vamos verificar o endereço? Ele deu o endereço que está cadastrado aqui. Eu vou atualizar porque esse endereço está errado, né? Vou colocar um novo endereço.
colocar essa rua, colocar a cidade e agora o nosso estado. Aqui só simulando, tá bom? Como funcionaria a interação. Daí agora ele traz o endereço completo, pergunta se esse endereço está correto, eu falo que sim. E ele encerra o atendimento. Basicamente eu executei aqui um autosserviço, né, um autoatendimento, onde resolvi um problema, que meu endereço estava incorreto, minhas contas não estavam chegando no endereço, né? Consegui resolver meu problema de maneira fácil e rápida. Bom, vimos a primeira interação, com ela sendo atendida por um autosserviço. Agora vamos para a segunda interação, vamos reabrir aqui o chat para mostrar para vocês. E agora ela vai ter um problema com um produto específico aqui, tá bom? Vou selecionar que tem uma série de produtos que ela consegue ver, tá? São todos os produtos aqui da nossa empresa Solana. Vou selecionar esse primeiro. Ele está pedindo para mim dar mais detalhes, né? Olha lá. Vou dar mais detalhes aqui que o produto. A NLU, aqui a inteligência artificial para entender a linguagem humana, vai entender, mesmo se eu escreva incorretamente ou use alguma palavra diferente, né? Vai criar um caso de atendimento para mim, tá? Um board case aqui. E já que está aqui com a informação do número desse caso que foi criado, perguntou se eu quero adicionar mais detalhes, basicamente, eu vou falar que não, né? Perguntou outros detalhes que podiam ser adicionados, mas eu vou falar que eu quero autorizar depois. E agora vem a opção de eu contatar um agente real, né? Um agente ao vivo. Vou contatar. Você quer que eu conecte com esse agente agora? É uma pergunta super importante na visão do usuário, porque às vezes, neste momento especificamente, ele não pode falar, mas eu vou falar que eu posso, né? E agora a gente vai ver a visão do agente que está recebendo esse contato. E agora chegamos na parte final, da nossa demonstração. Nós já estamos aqui com o nosso atendente, John Jason, e aqui nós vemos que ele tem diversos casos para fazer atendimento, né? Inclusive o caso que acabou de chegar, que é o da Samantha Collins. Eu vou aceitar o caso aqui específico, tá? E daí automaticamente vai ser aberto aqui o chat para me interagir com essa conexão do usuário com a gente, tá? Na nossa empresa. Vamos esperar um pouquinho aqui para carregar os pontos. Legal. E de cara aqui nós vemos a interação da inteligência artificial ajudando novamente o agente, tá bom? Aqui já está trazendo um resumo do bate-papo. Então, esse bate-papo aqui até que foi razoavelmente pequeno, né? A gente abriu um caso falando de um produto, mas podia ser uma conversação por WhatsApp, podia vir de diversos canais, né? Podia ser uma conversa longa. A pessoa já selecionou várias opções. Então, basicamente, aqui a gente tem um bate-papo resumido por inteligência artificial que vai trazer as informações do cliente aqui para a gente, o que ele está solicitando, o que ele precisa e assim por diante. Aqui a gente tem outras facilitações, tá? Consegue ter aqui o auxílio rápido, né? As ações rápidas. Então, se eu preciso de ajuda, vou criar um caso, vou resumir aqui esse chat, vou transferir. Então, aqui o agente tem tudo na mão, na palma da mão aqui para fazer um atendimento rápido. Além de ter os detalhes aqui dessa interação, né, do cliente com a gente, as informações do cliente já estão aqui para mim saber como que o cliente está lidando com a gente, se ele tem aberto muitos casos, se esses casos foram resolvidos. Talvez ele seja um consumidor que tenha sido afetado por problemas, a gente tem uma visão geral dele, as interações recentes, né? As entradas que ele fez, os casos recentes dele e assim por diante, né? A gente consegue ter essa visão de todas as atividades do nosso cliente, tá bom? Inclusive, a gente consegue compor mensagens para retornar aqui para ele no bate-papo, né? Ou em qualquer canal que ele preferir. Toda vez ele entrou em contato com a gente aqui pelo chat, mas depois ele vai preferir ter uma interação por e-mail. Então a gente pode enviar essa interação também lá por e-mail para ele. E aqui passando para a página inicial, nós temos a visão de Workspace. Se você está vendo esse vídeo, talvez não conheça o Workspace. Workspace é o espaço de trabalho que tem por ideia facilitar o atendimento do agente, evitando que ele fique constantemente mudando de aba.
Então é normal que os agentes, né, de atendimento tenham um monte de sistemas, abas, que eles precisam ficar interagindo recorrentemente, vendo as informações de um sistema para outro, trazendo informações de outros sistemas, né? Então a ideia do Workspace é ser um local unificado para que ele não precise ficar trocando de aba constantemente, para que a performance até do navegador, né, tenha travamentos e assim por diante. Então toda vez que eu dou um clique aqui, ó, a aba não é aberta no navegador, ela é aberta diretamente aqui no Workspace, eu posso voltar, então facilita aqui a interação do agente com a interface digital. E aqui nós temos várias informações que estão trazendo aqui para a gente no nosso Workspace, quais são os casos de alta prioridade, os SLAs, né, os tempos que estão violados aqui, as tarefas que eu preciso atender, né, os casos que não têm atribuição de cliente, né, então aqui precisam ser atendidos 228 casos, basicamente. E aqui eu consigo acompanhar meus casos ativos, consigo ver as informações básicas deles aqui, né, quais são as contas, as prioridades, quais são os estados de atendimento, se tem algum que precisa de atenção, né, especificamente. Assim como consigo ver isso para minha equipe também, além de ter as informações aqui de desempenho, então o CSAT, o índice de satisfação do cliente, né? Qual que é a relação de casos novos versus casos encerrados e assim por diante. Além de ter essa visão aqui por um dashboard de maneira facilitada, né? A gente tem essa visão aqui específica que eu consigo ver todas as listas aqui, basicamente em tabelas de atendimentos que eu preciso realizar, né? Então, posso fazer meus filtros aqui, trazer informações específicas que eu preciso, né? Então, está aqui facilitado para mim criar as minhas próprias visualizações. Então, vamos fazer uma... Chegando na parte final agora, nós vamos fazer então um atendimento, né? E para fazer um atendimento, a gente vai selecionar um caso de alta prioridade aqui. Vamos selecionar esse daqui, né? O 33. E daí aqui a gente tem alguns recursos bem interessantes. O primeiro deles é o Playbook, né? O Playbook é usado como a roteirização do atendimento. Então aqui eu passo step by step, né? O que eu preciso fazer para resolver esse chamado, quais informações eu preciso solicitar, o que eu preciso colocar, quais áreas eu preciso acionar, né? Isso ajuda muito, tanto o atendente para resolver, assim como no treinamento dessa área de atendimento, né? Ele não precisa toda vez aprender um novo fluxo de chamado, porque quando abre o chamado, ele já sabe o que é necessário fazer. Então aqui, só dando um exemplo, né, eu vou colocar que esse chamado aqui, por exemplo, requer atenção, que era um ponto que eu deveria olhar, vou marcar como completo. E daí eu vou para o próximo step, que é confirmar os detalhes aqui do contato, né? E daí eu posso confirmar, ver os detalhes aqui da pessoa especificamente, né, e assim por diante. Eu vou marcar como completo. Ele traz também os campos aqui que eu preciso colocar como obrigatórios e assim por diante. Se faltar alguma coisa, ele vai trazer essa informação, né, para mim, e não vai deixar eu seguir no fluxo do chamado. Aqui só um exemplo para vocês verem mesmo como funciona o playbook, né, no dia a dia de fato. E aqui a gente tem vários recursos já de inteligência artificial que não são de IA generativa, tá, gente? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, os artigos de conhecimento que são trazidos, que estão relacionados a esse chamado, como a gente pode resolver e assim por diante. Esse seria um tipo de atendimento de chamado que a gente poderia fazer com playbooks, mas poderia ter outro tipo, né? Vamos voltar aqui à página principal. Eu vou pegar um chamado aqui que está disponível. Ok, esse seria um chamado que não tem um playbook, né? Ele pode ser resolvido de outra maneira. Novamente, nós temos os recursos de inteligência artificial que vão ajudar a gente aqui com certas ações recomendadas, se estiverem disponíveis, bases de conhecimento e assim por diante. Mas nós podemos utilizar outro recurso especial aqui dentro do ServiceNow para isso. Bom, e o recurso especial que a gente vai utilizar vai ser o Now Assist. Basicamente, ele pode ser usado como um assistente pessoal, ele está aqui em cima, tá? Nós podemos colocar ele aqui, fixado na lateral direita, e basicamente ele já vai entender o chamado que eu tô e o que é necessário fazer. Basicamente aqui eu preciso resumir o registro, né? Seria uma atividade que eu poderia executar. Ó. Ele vai trazer o resumo do registro aqui para mim, com as informações, enfim, e assim por diante. Talvez eu quisesse gerar uma base de conhecimento durante esse atendimento. Ó. Vamos ver se ele consegue nos ajudar com isso. Isso, ele já gerou aqui um artigo de conhecimento. Vamos dar uma olhada.
e daí ele gera aqui um artigo de conhecimento, já trazendo as informações ao longo do atendimento, de como informações divididas, né? Como o problema, o ambiente, a causa ele não conseguiu trazer porque não está devidamente informado no chamado, mas a resolução já está aqui, ó, para mim fazer e montar esse artigo de KCS, basicamente. E tem aqui informações. Esse artigo foi escrito pelo Não Assiste, né? Revise e faça edições antes de salvar. Então, basicamente, esse é o funcionamento do CSM junto com a IA generativa, que vai garantir um ótimo atendimento para todos os agentes de atendimento.